Before I begin, I want to tell you how honored I feel to be here today and to follow the man you had here a year ago, my professor, our professor, Professor Keller. Antes de começar, ele gostaria de dizer quanto que ele está honrado por estar aqui hoje, especialmente vindo um ano depois de um outro homem que foi o professor dele, o professor Keller. De nós todos. Before we came here, I called Professor Keller on the telephone and asked him if he had a message for you. And he said just to tell you that he remembers his visit here last September with the greatest pleasure, and that he is thinking of each and every one of you, and that he loves you all. Antes de vir, ele telefonou ao professor Keller e perguntou se ele tinha algum recado para nós. Ele mandou dizer que ele tinha estado aqui com um grande prazer, que ele se lembra de cada um de nós, que ele manda dizer que ele ama cada um de nós e que vai estar pensando em todos nós, que ele se lembra muito do setembro passado. Let me just say one more thing. You know, as some of you know, he has not been well this past year, but he sounded very strong when I spoke to him on the phone. He has been recovering very well. He is back on his feet again. He is enjoying his 5 o'clock cocktail every day again. But he waits every day impatiently for the mail to come. And he would love to have a letter from all of you, anyone who would like to write. And so I brought along, for those of you who do not know his address, we brought along some address labels. Dona Rita has them. O professor Sidman quer dizer mais uma coisa, que como muitos de nós sabemos, o professor Keller não andou muito bem nesse último ano, mas que ele sentiu dessa última vez que ele, ao falar ao telefone, parecia bastante bem, bastante forte, que ele já está caminhando de novo, que ele já não está mais dispensando uma bebidinha das 5 horas e que a única coisa é que ele espera ansiosamente pelo correio todos os dias e que, portanto, se a gente quiser escrever, o professor Sidman tem certeza de que a correspondência será muito bem-vinda. E para quem não tem o endereço do professor Keller, a Dona Rita tem as etiquetinhas endereçadas para a gente mandar cartas para ele. Well, I'm going to talk to you today about coercion, about punishment. I wish that I could speak to you in Portuguese, but if I did that, I am afraid I would only punish you. Acho que nem preciso traduzir pela reação, mas ele vai falar hoje sobre coerção e sobre punição. Ele gostaria de poder falar em português, mas ele acha que se fizesse isso, ele só ia punir vocês. And so my two old and dear friends, as you heard, will translate for me. For many years, I have been doing laboratory research. At first, with non-human subjects on the topics of avoidance behavior and other effects of punishment. And then, with both non-human and human subjects on the learning process. Along with these basic researches, I have also done some applied behavior analysis with people who are classified as retarded or autistic. Handicapped though they were, those pupils taught me a great deal about teaching. They did not permit me to ignore any step in the learning process.
And what I'm going to say here then is based on studies by me and by my colleagues and by others on coercion, on learning, and on interactions between learning and coercion. Eu venho fazendo pesquisa de laboratório há muitos anos, de início com sujeitos não humanos, sobre os tópicos de comportamento de esquiva e outros efeitos da punição. E depois passei a trabalhar tanto com sujeitos não humanos como com humanos sobre o processo de aprendizagem. Juntamente com essas pesquisas básicas, eu também realizei pesquisa aplicada, análise comportamental aplicada com pessoas que são classificadas como retardadas ou autistas. Embora em desvantagem, aquelas crianças me ensinaram muito sobre o ensinar. Eles não permitiram que eu ignorasse qualquer passo no processo de aprendizagem. O que eu vou estar fazendo aqui é baseado em estudos realizados por mim e por meus colegas e também por outros sobre coerção, sobre aprendizagem e sobre as interações entre aprendizagem e coerção. But today, I shall not talk about research directly. The basic research on coercion was done a long time ago. It's time now to talk about the significance of those experiments. Mas hoje eu não vou falar diretamente sobre pesquisa. A pesquisa básica sobre coerção foi feita há muito tempo. Agora é hora de falar sobre o significado desses experimentos. My own laboratory experiences taught me to worry about the coercion that we characteristically use to control each other. And finally, I wrote a book that I hoped would bring my concerns out for general discussion. And now, of course, my two good friends have provided a translation of that book, so that more of you perhaps can read it. Minhas próprias experiências de laboratório me ensinaram a me preocupar sobre coerção e sobre o controle que nós usamos, que é o tipo de controle que de maneira característica nós usamos para nos controlar uns aos outros. E finalmente eu escrevi um livro que eu espero que expresse as minhas preocupações e que traga essas preocupações para a discussão com vocês. E ele acrescenta que, felizmente, agora as duas amigas dele traduziram um livro que está disponível para ampliar essa discussão. Well, I would like to just share some of those concerns I had with you today. It's possible, of course, that I will just produce some more avoidance of Sidman, but I will have to take that chance. O que ele vai fazer hoje é tentar partilhar conosco algumas dessas preocupações. Ele diz que é possível que ele acabe apenas por produzir esquiva de Sidman, um trocadilho aqui, mas ele vai correr o risco. When I speak of coercion, I refer first to our use of punishment or the threat of punishment, the practice of getting others to act as we would like by punishing or threatening to punish them. Quando falo de coerção, eu me refiro primeiro ao uso da punição ou à ameaça de punição, a prática de se conseguir que os outros ajam como nós gostaríamos que eles agissem, punindo-os ou ameaçando puni-los. In addition to the use of punishment, my definition of coercion also includes the use of negative reinforcement, getting others to act in a particular way by allowing them to escape from or to terminate or avoid our punishments and threats. Além do uso de punição, a minha definição de coerção também inclui o uso de reforço negativo, conseguir que os outros ajam de maneiras particulares, permitindo que eles fujam de punições e de ameaças de punição, ou que terminem ou esquivem a punição e a ameaça. When we coerce others, then, we punish or threaten to punish them, or we reinforce them by allowing them to get away from or to prevent punishment and threats. Coercion involves either or both of these, punishment or escape from punishment. Quando coagimos os
Então, nós punimos ou ameaçamos puni-los. Ou, além disso, nós os reforçamos por permitir que eles se livrem ou evitem punição ou ameaça de punição. Coerção envolve uma ou ambas dessas coisas, a punição e a fuga da punição. Given this definition, we may then ask, is coercion an acceptable basis for inducing behavior change? Dada essa definição, então nós devemos perguntar: a coerção é uma base aceitável para se induzir mudança de comportamento? The question is relevant not only in therapy, but also in education, parenting, business, politics, government, in any field in which our main concern is to influence others. Indeed, whether coercion is a desirable basis for modifying conduct is a question that all of us must ask ourselves, not only as professionals, but as human beings. A questão é relevante não apenas para a terapia, mas também na educação, na criação de filhos, nos negócios, na política, no governo, em qualquer campo em que a nossa preocupação principal seja influenciar os outros. De fato, se a coerção é uma base desejável para a modificação da conduta, é uma questão que todos nós devemos nos perguntar a nós mesmos, não apenas como profissionais, mas também como seres humanos. Coercive control has always been characteristic of society in general. The problem requires consideration of all facets of our culture. That context includes coercive techniques of therapy and behavior modification. Indeed, I'm concerned, as I'm sure many of you are also, that the term behavior modification has become a synonym for coercion. O controle coercitivo tem sido sempre característico da sociedade em geral. O problema requer consideração em termos de todas as facetas de nossa cultura. Esse contexto inclui técnicas coercitivas de terapia e de modificação de comportamento. De fato, eu estou preocupado, como tenho certeza que muitos de vocês estão, de que o termo modificação de comportamento tenha se tornado um sinônimo para coerção. More generally, the context in which coercive methods predominate includes school, the family, business enterprises of all sorts, government, maintenance of the rule of law by military and police action, locally and internationally, and so on. De modo geral, o contexto no qual os métodos coercitivos predominam inclui a escola, a família, empreendimentos comerciais de todo tipo, o governo, a manutenção de leis por ações militares e policiais, local e internacionalmente, etc. Perhaps it will surprise some of you that laboratory research could have led me to such a broad conclusion. It is nevertheless true that what I saw in the laboratory got me to think about the coercion that characterizes our own social interactions. And that's why I wrote the book. Talvez surpreenda muito de vocês que a pesquisa de laboratório tenha me levado a esta conclusão tão ampla. É verdade, no entanto, que o que eu vi no laboratório me levou a pensar sobre a coerção que caracteriza as nossas próprias interações sociais. Esta é a razão pela qual eu escrevi o livro. Many, of course, do question the much used coercive methods of behavioral control, punishment, and escape from or avoidance of punishment. Nobody likes to be punished, and many do not like to punish others. But we can do better than just express our prejudices. Attention to principles and data from the science of behavior analysis can provide some objectivity in deciding whether punishment is desirable or effective. Naturalmente, muitos de fato questionam o uso excessivo de métodos coercitivos de controle comportamental, punição e fuga punição ou fuga e esquiva de punição. Ninguém gosta de ser punido e muitos não gostam de punir outros. Mas
nós podemos fazer mais do que apenas expressar nossos preconceitos. A atenção aos princípios e aos dados da ciência da análise do comportamento podem contribuir com alguma objetividade na decisão de se a punição é desejável ou efetiva. Although behavior analysts have much more to offer, they're called on most frequently to deal with behavior problems, particularly with problems that few others will even try to deal with. Destruction of self and environment, violations of social norms, and other conduct that distresses the family and community. For the most part, behavior analysts do that task well. But this is a context in which some of the most difficult questions about punishment arise. Embora os analistas do comportamento tenham muito a oferecer, eles são frequentemente solicitados a lidar com problemas de comportamento, ou com comportamentos problema, particularmente com problemas com os quais muito poucos sequer tentariam lidar. Autodestruição, violações a normas sociais e outras condutas que afligem a família e a comunidade. Na maior parte das vezes, os analistas do comportamento se desempenham muito bem nesta tarefa, mas este é um contexto em que surgem algumas das questões mais difíceis sobre punição. For example, what do you do when a child who has been labeled autistic persists in scratching out her eyes? Is punishment an effective way to keep children with autism and mental retardation from destroying their surroundings and themselves? Must we search for new and ingenious ways to punish pupils in order to maintain classroom discipline? Similar questions arise in connection with law enforcement. Is legal counter-violence the most effective way to maintain the rule of law? Por exemplo, o que fazer quando uma criança que tem sido rotulada como autista persiste em arranhar os seus olhos? Aqui eu tive a impressão de que ele estava querendo dizer mesmo tentar arrancar os olhos. A punição é uma maneira efetiva de evitar que as crianças com autismo e com retardo mental destruam o seu ambiente e a si próprias? Nós devemos procurar maneiras novas e engenhosas de se punir as crianças para manter a disciplina em sala de aula? Questões similares surgem associadas com o cumprimento da lei. A contra-violência legal é a maneira mais efetiva de se manter as disposições legais? Such problems often do require emergency measures, but I do not believe we can give lasting answers in any particular problem area without taking into account what we know about the use of coercion in general. It will be relevant then to say a few words about our coercive environment. Alguns desses problemas geralmente requerem medidas de emergência, mas eu não acredito que nós possamos apresentar respostas duradouras em qualquer área particular de problemas sem levar em consideração o que nós sabemos sobre o uso da coerção em geral. É relevante, então, falar um pouco sobre o nosso ambiente coercitivo. We live in a coercive world, constantly bombarded by warning signals and threats. Nós vivemos em um mundo coercitivo, constantemente bombardeados por estímulos, aviso e ameaças. Law enforcement agencies pay attention to us only when we have done something punishable. The prevailing solution for the problem of criminal behavior is not to prevent it, but to build more prisons. Agências de cumprimento da lei prestam atenção em nós apenas quando nós fazemos alguma coisa que deva ser punida. A solução prevalente do problema do comportamento criminoso não tem sido preveni-lo, mas construir mais prisões. Many educators complain about the permissive society that forbids them to use the stick. They warn us, spare the rod, spoil the child. Muitos educadores reclamam sobre a sociedade permissiva que os proíbe de usar vara, de bater na criança. Eles nos avisam. Júlia, acho que aqui você precisa de ajuda. Eu traduzi. Não bata e estraga a criança. Mas acho que ele tem uma coisa mais forte do que isso. Poupe a vara e estraga a criança.
economize na pancada e a criança fica estragada. Parents give options like, eat your vegetables or else no dessert. Or, say that again and I'll wash your mouth with soap. These are supposed to teach children what is good for them. Os pais apresentam alternativas como estas: coma suas verduras, ou senão não tem sobremesa, não tem sorvete. Ou diga isso de novo e eu lavo a sua boca com sabão. Ele supõe que isso ensinará às crianças o que é bom para elas, o que é bom para elas entre aspas. Legal, business, and educational institutions advise us most frequently what we should do or else. The common meaning of behave yourself is do what I want. Coercing us, threatening us with punishment or loss is the most usual technique for making us behave in that sense. Instituições educacionais, comerciais e legais nos avisam frequentemente sobre o que nós deveríamos fazer, ou então o significado comum de comporte-se é faça o que eu quero que você faça. Coagir-nos e ameaçar-nos com punição ou com perdas tem sido a técnica mais comum para nos fazer nos comportarmos. Nature itself sets the environment, sets the example, constantly threatening to overwhelm us with cold, heat, wind, rain, snow, flood, earthquake, or fire. A própria natureza dá o exemplo, nos ameaçando constantemente nos esmagar no frio, calor, vento, chuva, neve, enchente, terremotos ou fogo. Nature even sets a price for its gifts, threatening to take away with one hand what it has given with the other. Famine always follows feast. A própria natureza estabelece o preço por seus prêmios, por aquilo que dá, ameaçando tirar com uma mão o que dá com a outra. A fome sempre se segue à festa. Both everyday contingencies and less likely catastrophes and the rules that are derived from these teach us that the forces of nature will come down hard on us if we do not do something to avoid them. Tanto as contingências da vida cotidiana como aquelas menos catastróficas e as regras que são derivadas delas nos ensinam que as forças da natureza agirão duramente sobre nós se não fizermos alguma coisa para evitá-las. Perhaps the ever-present physical coercion is responsible for the general acceptance of social coercion too, as a fact of life. Talvez a coerção física, sempre presente, seja responsável pela aceitação geral de que a coerção social também seja um fato da vida. I once heard punishment recommended as a way to teach the developmentally disabled. Non-punitive methods were said to contradict the principle of normalization. The speaker argued that a classroom without punishment is an abnormal environment, that children should not be exposed to it. Uma vez eu ouvi a punição sendo recomendada como uma maneira de se ensinar indivíduos deficientes. O argumento era que métodos não punitivos contradizem o princípio de normalização. O conferencista argumentava que uma sala de aula sem punição é um ambiente anormal, não normal, e que as crianças não deveriam ser expostas a ele. We accept social coercion as natural. Inhabitants of most large cities, at least in our country, take it for granted that they must lock their doors, secure their purses, carry an extra wallet with a few small bills to hand over when faced with a knife or a gun, and keep their car doors locked even while driving. Nós aceitamos a coerção social como natural. Habitantes da maioria de cidades de grande porte, especialmente no país dele, têm como certo que é preciso trancar as portas,
tomar cuidado com a bolsa, carregar uma carteira extra com pouco dinheiro para entregá-lo quando deparar com uma faca ou um revólver, e a manter as portas dos seus carros trancadas, mesmo enquanto estão dirigindo. In that famous cradle of liberty, the Boston Common, where I live, near where I live, no women and only foolish men walk after dark. Rape and robbery are inevitable there at night, and the police react only with contempt for the victim's ignorant carelessness. Naquele famoso berço de liberdade, o Boston Common, que é uma área perto de onde ele vive, nenhuma mulher e somente homens tolos caminham por aquela área depois de escurecer. A violentação e o roubo são inevitáveis ali à noite. E a polícia reage apenas com desprezo diante do que eles chamam a falta de cuidado da vítima ignorante. On a larger scale, terrorism has become a standard expression of economic, religious, or political dissatisfaction. Em uma escala mais ampla, o terrorismo tem se tornado apenas uma expressão padrão da insatisfação econômica, religiosa ou política. But not only the lawless practice coercion. Society punishes both criminals and children in the hope of preventing repetitions of unacceptable conduct. Mas não são apenas os sem lei que praticam a coerção. A sociedade pune igualmente criminosos e crianças, na esperança de prevenir a repetição de comportamentos inaceitáveis. Our laws define desirable conduct mainly so that we can recognize and punish deviations. Nossas leis definem a conduta desejável principalmente como meio para que possamos reconhecer e punir os desvios do desejável. Rarely do we cite justice as a reason for giving something good to a person who has behaved well. Raramente nós citamos justiça como uma razão para se dar alguma coisa boa a uma pessoa que se comportou bem. When we hear justice will prevail, we know that somebody is going to get punished. Quando ouvimos a justiça prevalecerá, sabemos que alguém vai ser punido. We specify punishment for undesirable conduct, but virtue is supposed to provide its own reward. Nós especificamos a punição para as condutas indesejáveis, mas a virtude, supostamente, deverá gerar sua própria recompensa. Within the legal code, for example, virtue being its own reward means simply that it keeps us out of jail. No Código Penal, por exemplo, dizer que a virtude proverá a sua própria recompensa significa simplesmente que ela vai nos manter fora da cadeia. Our police, upon whom we rely for everyday protection and security, are taught to intimidate, compel, and punish. Particularly in our large cities, the police have come to represent a power to be feared, even by the law-abiding. Nossa polícia, em quem devemos confiar para proteção e segurança, é ensinada a intimidar, a compelir e a punir. Especialmente em nossas grandes cidades, a polícia passou a representar um poder a ser temido, mesmo por aqueles que defendem a lei. Family coercion starts early. As soon as infants begin to get into things, adults resort to restraint and punishment to set limits. Some parents rarely speak to their children except to scold, correct, or criticize. The coercive model quickly teaches even infants the standard way to get others to do what they want. A coerção familiar começa muito cedo. Assim que uma criança começa a mexer nas coisas, os adultos recorrem à restrição e à punição para estabelecer os limites. Alguns pais raramente falam com suas crianças, exceto para gritar, corrigir ou criticar. O modelo coercitivo ensina rapidamente, mesmo as crianças bem pequenas, a maneira certa de se conseguir fazer
de se conseguir com que os outros façam aquilo que elas querem. Like environmental coercion, social coercion is so prevalent that we find it difficult to imagine life without it. B.F. Skinner suggested that the concept of freedom would be unnecessary if our society could eliminate the conditions from which we were always seeking freedom. Do mesmo modo que a coerção ambiental, a coerção social é tão prevalente que nós achamos difícil imaginar a vida sem ela. Skinner sugeriu que o conceito de liberdade seria desnecessário se nossa sociedade pudesse eliminar as condições das quais nós estamos sempre procurando nos livrar. If we had never enslaved one another in the first place, the ideal of freedom from slavery would not have been needed. Se nós nunca tivéssemos tentado escravizar um ao outro, para começar, o ideal de liberdade da escravidão jamais teria sido necessário. If we did not try to control each other by threats of punishment, deprivation, restriction, and loss, we would all be free, without the concept of freedom ever having arisen. Freedom would then be a fact of life, but the concept would not even have entered our language. Se nós não tivéssemos tentado controlar uns aos outros por meio de ameaças de punição, privação, restrição e perda, todos nós seríamos livres, sem que o conceito de liberdade tivesse sequer surgido. A liberdade seria, então, um fato da vida, mas o conceito sequer teria passado a fazer parte da nossa linguagem. The notion that we might possibly exist without coercing one another was so incomprehensible that many otherwise thoughtful readers denounced Skinner. They believed he must be attacking the ideal of freedom itself. A noção de que pudéssemos existir sem a coerção uns sobre os outros era tão incompreensível que muitos leitores, ainda que ponderados na maior parte das vezes, atacaram e denunciaram Skinner. Eles acreditavam que ele estava atacando o próprio conceito, o próprio ideal de liberdade. What he was arguing for was the elimination of those so-called facts of life from which we all yearn to be freed, in particular from the coercion that we use to control each other. Mas o que o Skinner estava argumentando era a favor da eliminação daqueles fatos da vida, entre aspas, em relação aos quais todos nós clamamos por liberdade, dos quais queremos nos livrar. Em particular, daquelas ações coercitivas que nós usamos para nos controlar uns aos outros. At one time or another, most people do try to influence through praise, flattery, encouragement, or reward. At the same time, however, they are likely to imply that failure to meet expectations will cause even rewards that have already been earned to be taken away. De vez em quando, as pessoas podem tentar influenciar as outras através de elogio, lisonja, encorajamento ou recompensa. Ao mesmo tempo, porém, é provável que elas deixem implícito que a falha em atingir as expectativas vão fazer com que mesmo as recompensas que já tinham sido conseguidas sejam tomadas de volta. When people do use non-coercive techniques, they almost always do so in combination with coercion. We are astonished if we are offered a carrot that is not backed up by a stick. Quando as pessoas de fato usam técnicas não coercitivas, elas quase sempre o fazem em combinação com a coerção. Nós ficaríamos assombrados se recebêssemos, e aqui tem uma expressão, a cenoura sem a vara. A ideia de que você dá a cenoura na frente, mas usa o ferrão atrás. Então, a cenoura para puxar, o ferrão para empurrar. Why do I emphasize the prevalence of coercive control? To recognize that coercion is everywhere about us is to place coercive intervention in the helping professions in a context that helps explain its persistence.
Por que é que ele está enfatizando tanto a prevalência do controle coercitivo? Reconhecer que a coerção está por toda parte é colocar o controle coercitivo nas profissões de ajuda, nessas profissões em geral, num contexto que ajuda a explicar a sua persistência do uso da coerção. We see that those who advocate and use coercion for therapeutic and educational purposes are acting well within social norms and customs. They are simply doing what everybody else is doing. They are moving with the crowd. Nós vemos que aqueles que advogam e usam a coerção para finalidades terapêuticas e educacionais estão agindo bem dentro das normas e dos costumes sociais. Eles estão simplesmente fazendo o que todo mundo faz. Eles estão se movendo com a massa. To set coercive therapists and teachers in the context of a coercive society, however, is also to point out that they are doing nothing that requires special training or competence. Saying and doing what others have always said and done, coercive therapists and teachers contribute nothing new. Colocar os terapeutas e os professores coercitivos no contexto de uma sociedade coercitiva, entretanto, significa apenas apontar que eles não estão fazendo nada que requeira treino especial ou competência. Ao dizer e fazer o que outros sempre disseram e fizeram, os terapeutas coercitivos, os terapeutas e os professores coercitivos não contribuem para nada de novo. In this instance, failing to contribute is not neutral. It's wrong. It's wrong because their basic science, the science of behavior analysis, has made it possible to do more. Neste caso, uma falha, a não contribuição não é neutra, ela é errada. Ela é errada porque a sua ciência básica, a ciência da análise do comportamento, tornou possível fazer muito mais. A significant body of rigorous laboratory data supports the contention that coercion is both undesirable and unnecessary. Even many students of behavior seem to know little about those data and their implications for the conduct of everyday affairs. Corpo muito significativo de dados rigorosos de laboratório apoiam o ponto de vista de que a coerção é, ao mesmo tempo, indesejável quanto desnecessária. Mas mesmo muitos estudantes do comportamento parecem saber pouco sobre esses dados e suas implicações para os assuntos cotidianos, e suas implicações para a conduta em relação aos assuntos cotidianos. But what do we know about coercion and how do we know it? O que sabemos sobre coerção e como sabemos? In extrapolating from the carefully controlled laboratory, one has to take many liberties. Variables that govern our day-to-day pursuits do interact in ways that are complex, ever-changing, and often not directly analyzable. Para extrapolar de condições cuidadosamente controladas de laboratório, é preciso tomar muitas liberdades. Variáveis que governam nossas ocupações diárias, de fato interagem de maneiras que são complexas, estão sempre em mudança e geralmente não são diretamente analisáveis. Nevertheless, I believe that the extrapolations are justified. The laboratory has taught us much more about human affairs than many have been willing to acknowledge. Contudo, eu acredito que as extrapolações são justificadas. O laboratório nos ensinou muito mais sobre os assuntos humanos do que muitos querem admitir. To claim understanding that we do not have would, of course, be unjustified and could be dangerous. Yet, failing to share what we do know can be even more dangerous. Proclamar conhecimento que nós não temos, de certo seria injustificado e poderia ser perigoso. Contudo, não partilhar aquilo que de fato sabemos pode ser ainda mais perigoso.
a continuing dependence on coercion in international relations, for example, is likely eventually to lead to self-extermination. Uma contínua dependência da coerção em relações internacionais, por exemplo, pode eventualmente levar à autoexterminação. The growing reliance on coercion to maintain classroom discipline is already generating counter-control measures. In the United States, public education is under strong attack. Entrepreneurs are proposing to subject it to the forces of the marketplace. A confiança crescente na coerção para manter a disciplina em sala de aula já vem gerando medidas de contracontrole. Nos Estados Unidos, a educação pública vem sendo fortemente atacada. Empreendedores, em geral, estão propondo que ela seja submetida às forças do mercado. Remaining overcautious, failing to inform students and the public of what we have learned in the laboratory is more dangerous than extrapolating too broadly. Permanecer extremamente cautelosos e não informar os estudantes e o público a respeito do que aprendemos no laboratório é mais perigoso do que extrapolar muito amplamente. Also, what we see in experiments guides our observation outside the laboratory, helping us find consistency in an everyday life that seems disorderly. This is not oversimplification. It is a special way of looking at the world that can help us to understand it and often to do something about its problems. Além disso, o que vemos nos experimentos guia a nossa observação fora do laboratório, nos ajudando a encontrar consistência em uma vida cotidiana que parece desordenada. Isto não é uma supersimplificação, é uma maneira especial de se olhar para o mundo que pode nos ajudar a entendê-lo e, geralmente, pode nos ajudar a fazer alguma coisa a respeito dos seus problemas. The experimental behavior analyst who has seen how powerfully consequences influence conduct can often cut through many irrelevancies and determine exactly why a child throws temper tantrums, why a youngster drops out of school, or why terrorists continue to kidnap and kill. Analista do comportamento com experiência em experimentação que pôde ver quão poderosas, de que maneira puderam ver a maneira poderosa pela qual as consequências influenciam a conduta, frequentemente podem deixar de fora as irrelevâncias e determinar exatamente por que é que uma criança faz birra, por que é que um adolescente abandona a escola ou por que os terroristas continuam a raptar e a matar. Experimental analysts have seen that small changes in the environment can stop one action and immediately start new behavior going. They will often be able to stop destructive conduct by changing the environment rather than by restricting or otherwise coercing the behavior. It is important for behavior analysts, like laboratory scientists of all kinds, to share their special ways of observing and interpreting everyday events. Analistas experimentais têm podido ver como pequenas mudanças no ambiente podem interromper uma ação e imediatamente dar início a comportamento novo. Eles são frequentemente capazes de interromper o comportamento destrutivo mudando o ambiente, em vez de restringir ou coagir de qualquer outra maneira a pessoa que está se comportando. É importante para os analistas do comportamento, como cientistas de laboratório de todo tipo, partilhar suas maneiras especiais de observar e interpretar eventos do cotidiano. With the advantage of controlled laboratory conditions, we have been able to see that coercion and conduct are related in ways that are not easily apparent outside the laboratory. It is impossible to escape the conclusion that if the effects of coercion were generally understood, it would no longer be the method of choice,
for influencing others, whether we call that influence discipline, law enforcement, government, diplomacy, human relations, education, or therapy. We see all about us overwhelming evidence that the consequences of coercion are not understood at all. Com a vantagem de condições bem controladas de laboratório, nós somos capazes de ver que a coerção e a conduta estão relacionadas de certas maneiras que não estão facilmente percebidas fora do laboratório. É impossível evitar a conclusão de que se os efeitos da coerção fossem entendidos de uma maneira mais ampla, ela não mais seria o método preferido para se influenciar os outros. Quer a gente chame esses métodos de disciplina, respeito à lei ou manutenção da lei, governo, diplomacia, relações humanas, educação ou terapia. Todos nós veríamos a evidência esmagadora de que as consequências da coerção não são de fato entendidas. What are the consequences of coercion? Quais são as consequências da coerção? Even when coercion accomplishes its immediate aim, it is, in the long run, self-defeating. Mesmo quando a coerção realiza os seus objetivos imediatos, ela a longo prazo, ela se autoderrota. Like drugs, coercion produces side effects. These sometimes have considerably greater behavioral significance than the hoped-for main effects. Como as drogas, a coerção produz efeitos colaterais. Estes, algumas vezes, têm significado comportamental consideravelmente maior do que os efeitos principais que são esperados. Also, like many drugs, punishment and other forms of coercion have been introduced into our culture without adequate testing. Perhaps a more thorough evaluation of coercive practices will cause them, too, to be taken off the approved list. Assim como muitas drogas, também a punição e outras formas de coerção foram introduzidas em nossa cultura sem testes adequados. Talvez uma avaliação mais meticulosa das práticas coercitivas fará com que elas também sejam retiradas da lista aprovada, da lista dos medicamentos aprovados. We know, first of all, that punishment can stop behavior. We also know that punishment only stops behavior. It does not substitute new behavior for the old. It does not teach. Nós sabemos, antes de tudo, que a punição pode fazer o comportamento cessar. Nós sabemos também que a punição somente faz o comportamento cessar. Ela não introduz um novo comportamento no lugar do antigo. Ela não ensina. Sending a juvenile delinquent to reform school is going to stop his robberies and muggings. But given the coercive modeling that is present in his daily prison life, along with the absence of programs for teaching appropriate alternative behavior, the jailed youth is likely to learn new forms of inappropriate behavior. Mandar delinquente juvenil para reformatório é algo que vai parar com os seus roubos e ameaças. Mas, dado o modelo coercitivo presente na sua vida diária de prisão, juntamente com a ausência de programas para o ensino de comportamento alternativo apropriado, o adolescente, o jovem encarcerado, provavelmente vai aprender novas formas de comportamento inapropriado. Reform school does not teach lawbreakers any other way to satisfy their needs. The punishment certainly does not reduce the intensity of those needs. We know that upon discharge, the youth will go back to the old environment and to the old ways. What else is available?
O reformatório não ensina os ofensores da lei, não ensina a eles nenhuma outra maneira de satisfazer suas necessidades. A punição certamente não reduz a intensidade dessas necessidades. Nós sabemos que, quando for solto, o jovem voltará para o seu antigo ambiente e para as suas antigas maneiras. O que mais estaria disponível? Unless punishment is extremely strong and persistent, it stops undesirable behavior only temporarily. And if it is strong, it causes other problems. A não ser que a punição seja extremamente forte e persistente, portanto, ela faz cessar o comportamento indesejável só temporariamente. E, se a punição é forte, ela causa outros problemas. We can, for example, get children to learn by punishing them for not learning, but children whom we teach that way are likely to develop an aversion to learning, an aversion to the people who are supposed to teach them, and an aversion to the places where teaching is supposed to go on. It is no accident that school buildings are frequent targets of vandalism. Nós podemos, por exemplo, fazer com que as crianças aprendam punindo-as quando elas não estão aprendendo. Mas as crianças que nós ensinamos dessa maneira provavelmente vão desenvolver uma aversão à aprendizagem, uma aversão às pessoas que supostamente ensinam a elas e uma aversão aos lugares onde o ensino supostamente acontece. Não é acidente que os edifícios escolares são alvos frequentes de vandalismo. Later, as adults, those who had been coerced into learning are often heard to speak admiringly about teachers whom they say tolerated no nonsense. Mais tarde, quando adultos, aqueles que foram coagidos a aprender são frequentemente ouvidos falando com admiração a respeito de professores que, dizem eles, não toleravam besteiras. But at the same time, those adults avoid opportunities for continued education or training. Furthermore, if they have been exposed only to coercive teaching, then when they become teachers or parents themselves, they are likely to follow that same model. And so, coercive practices continue from generation to generation, becoming ingrained in teacher training and accepted in the home and the community. Mas, ao mesmo tempo, esses adultos evitam oportunidades de educação ou treinamento continuado. Mais do que isso, se eles tiverem sido expostos somente ao treino coercitivo, então, quando eles se tornarem professores ou pais, eles provavelmente seguirão este mesmo modelo. E assim, as práticas coercitivas continuam de geração a geração, tornando-se entranhadas no treino de professores e aceitas no lar e na comunidade. Handicapped children who are ignored because people consider them unable to appreciate or adapt to their environments sometimes discover that if they damage themselves, hitting, scratching, clawing, lacerating themselves and drawing blood, they become the center of attention. And if we shock the self-destruction out of them, what else do they have available? Crianças deficientes que são ignoradas porque as pessoas as consideram incapazes de apreciar os seus ambientes ou adaptar-se a eles, às vezes descobrem que se elas causam dano a si próprias, se batendo, se arranhando, se unhando, dilacerando a si próprias e tirando sangue, tornam-se o centro de atenção. E se nós arrancamos através da punição a autodestruição delas, o que mais elas teriam disponível? And so, even though their caretakers do not realize what they're doing, they teach many of these children to administer pain to themselves.
It is the only way the children have to make the world react. Ordinarily, if we provide the same attention in return for constructive acts, the self-abuse will cease. But when self-administered pain brings attention and other reinforcers, the pain itself becomes reinforcing, often competing successfully with more benign consequences. E assim, apesar das pessoas que tomam conta dessas crianças, ou dessas pessoas, não perceberem o que estão fazendo, eles ensinam muitas dessas crianças a administrar a dor a si próprias. É o único modo que essas crianças têm de fazer com que o mundo reaja a elas. Ordinariamente, se nós fornecêssemos a mesma atenção em retribuição por atos construtivos, o autoabuso cessaria. Mas, quando a autoadministração de dor traz atenção e outros reforçadores, a dor ela própria torna-se reforçadora, frequentemente competindo com sucesso, com consequências mais benignas. The only kinds of learning that punishment can generate are escape and avoidance. These often take forms that the punisher does not intend. Os únicos tipos de aprendizagem que a punição pode gerar são fuga e esquiva. Estas frequentemente tomam formas que aquele que pune não intencionava. The ancient code of Hammurabi prescribed that a physician whose treatment failed would suffer the same fate as his patient. O antigo código de Hammurabi prescrevia que um médico cujo tratamento fracassasse sofreria o mesmo destino que o seu paciente. If the patient lost an eye, an arm, or a leg, so would the physician. Se o paciente perdesse um olho, um braço ou uma perna, isso também aconteceria com o médico. These harsh rules may have helped somewhat to ensure the competence of medical practitioners, but we can be certain that the retribution inflicted on physicians also had other effects. Estas regras duras podem ter, de algum modo, ajudado a assegurar a competência dos médicos, mas nós podemos ter certeza de que a retribuição infligida sobre os médicos também teve outros efeitos. Many extremely ill patients undoubtedly suffered neglect because no physician was willing to attempt a cure and thereby risk his neck or some other body part. Muitos pacientes extremamente doentes certamente sofreram negligência, porque nenhum médico estaria disposto a tentar uma cura desta forma, arriscando seu pescoço ou alguma outra parte do corpo. The severe punishments might have made physicians more careful, but certainly much of what they learned as a consequence of Hammurabi's code was oriented not toward their patients' survival, but their own. As punições severas podem ter tornado os médicos mais cuidadosos, mas certamente muito do que eles aprenderam como consequência do Código de Hammurabi foi orientado não para a sobrevivência dos seus pacientes, mas para a sobrevivência deles próprios. At home, physical and verbal abuse can keep children and spouses subservient to your own needs and desires. No lar, o abuso físico e verbal pode manter crianças e cônjuges subservientes às suas próprias necessidades e desejos. You can rule your family by laying down the law, punishing all infractions. Você pode dominar sua família estabelecendo a lei e punindo todas as infrações. Children and spouses can be intimidated by physical violence or isolation, by deprivation of possessions and privileges,
by cutting off communication or by subtle intellectual and sexual put-downs. Crianças e cônjuges podem ser intimidados pela violência física ou isolamento, pela privação de posses e de privilégios, por cortar a comunicação ou por formas sutis de colocá-los intelectualmente ou sexualmente no gelo. But these seemingly effective forms of coercion turn the family into something its members seek to escape. Mas estas formas aparentemente efetivas de coerção tornam a família alguma coisa da qual os membros procuram escapar. Before actual escape is possible, many children who were reared under tyranny learn the ways of tyranny, ending up as problem children who have found out how to appropriate more than their share of the family's attention, time, and resources. Later, as parents, not knowing any other way, they become family tyrants themselves. Antes que a verdadeira fuga seja possível, muitas crianças que são criadas sob tirania aprendem os modos da tirania, tornando-se crianças problema, que descobriram as suas próprias maneiras de se apropriar mais do que seria o seu quinhão da atenção da família, do seu tempo ou dos seus recursos. Mais tarde, como pais, não conhecendo nenhum outro modo, eles se tornam tiranos da família, eles próprios. Coercion transforms marriage into slavery, and acts of love into mere rituals, formalities to be observed for the sake of keeping peace or avoiding terror. Among the consequences are to be found many of the usual forms of escape: divorce, dropout, mental illness, and suicide. A coerção transforma o casamento em escravidão e os atos de amor em simples rituais, formalidades que devem ser observadas a fim de manter a paz ou evitar o terror. Entre as consequências que podem ser encontradas estão as formas usuais de fuga: divórcio, evasão, doença mental e suicídio. Another consequence of coercion is the transformation of ordinarily benign people, places, and things into coercers. People who signal punishment become punishers themselves and generate all the side effects of coercion. Uma outra consequência da coerção é a transformação de pessoas que normalmente são comuns, ou de lugares ou coisas normalmente comuns, em coercitivas também. Pessoas que sinalizam a punição tornam-se elas próprias punidoras e geram todos os efeitos colaterais da punição. And so, pupils who receive failing grades, disapproval and humiliation from their teachers, and contempt from other pupils are likely to avoid the environment where learning is supposed to take place. They become dropouts. E assim, alunos que recebem notas baixas, desaprovação e humilhação dos seus professores e desprezo dos outros alunos, provavelmente evitarão o ambiente onde a aprendizagem supostamente deveria ter lugar. Eles tornam-se evadidos. Managers who tell workers produce or else experience a higher personnel turnover than do those who instead arrange promotions, higher pay, and time off as the outcomes of productivity. Gerentes que dizem aos trabalhadores: produza, ou então experienciam uma maior rotatividade de pessoal do que aqueles que, em vez disso, arranjam promoções, melhores pagamentos e tempo livre como consequências da produtividade. Patients are likely to leave the care of a physician who warns them that they should not eat so much because they are too fat. Instead, they will find a physician who advises them what they should eat
in order to become thinner. Os pacientes terão a probabilidade de abandonar os cuidados de um médico que avisa eles sobre o que eles não deveriam comer porque eles estão muito gordos. Em vez disso, eles encontrarão um médico que aconselha eles sobre o que eles deveriam comer a fim de tornar-se mais magros. People are always escaping from schools for the retarded. We react with pity, attributing such seemingly non-adaptive actions to the escapees' lack of intelligence. As pessoas estão sempre escapando das escolas para retardados. Nós reagimos com pena, atribuindo essas ações aparentemente desadaptativas à falta de inteligência daquele que escapa. In many such schools, however, the residents learn only to adapt to avoidance contingencies that the keepers set up for their own convenience. Em muitas das assim chamadas escolas, contudo, os residentes aprendem apenas a se adaptar às contingências de esquiva que os mantenedores estabelecem para a própria conveniência deles, mantenedores. Escape from that environment does not always indicate low intelligence. It is just as likely to represent a perfectly rational adjustment to coercive control. We should regard escapes by the retarded as cries not for pity, but for help. A fuga deste tipo de ambiente nem sempre indica baixa inteligência. É tão provável que represente um ajustamento perfeitamente racional ao controle coercitivo. Nós deveríamos considerar a fuga pelos retardados como gritos não por pena, mas por ajuda. People who use punishment become objects of aversion themselves, feared, hated, and avoided. Their very presence becomes a punishment. Acquaintances, relatives, co-workers, anyone who is not compelled to remain in contact with them will find ways to interrupt or discontinue the relationship. As pessoas que usam a punição tornam-se elas próprias objetos de aversão, temidas, odiadas e evitadas. A simples presença delas torna-se uma punição. Conhecidos, parentes, colegas, qualquer um que não seja compelido a permanecer em contato com elas, descobrirá maneiras de interromper ou descontinuar a relação. Coercive teachers will find their students no longer available to receive their instruction. Coercive parents will find their children leaving home as soon as they can, often through pregnancy or early marriage. Coercive policemen will find their beat a lonely one. Anyone who uses shock becomes a shock. Os professores coercitivos descobrirão que seus estudantes não mais estão disponíveis para receber instrução. Pais coercitivos descobrirão seus filhos abandonando o lar assim que puderem, frequentemente através da gravidez ou de um casamento precoce. Policiais coercitivos descobrirão que seu turno é solitário. Qualquer um que use choque torna-se um choque. Those who recommend and use punishment and negative reinforcement as therapeutic techniques will have to face the consequences of their own behavior. Aqueles que recomendam e usam a punição e o reforço negativo como técnicas terapêuticas terão que enfrentar as consequências de seu próprio comportamento. In the United States, public concern is bringing about attempts to restrict by law the use of coercion in therapy and even to forbid the practice of behavior analysis. Nos Estados Unidos, a preocupação pública está produzindo tentativas de restringir por lei o uso da coerção na terapia
e até mesmo de proibir a prática da análise comportamental. These unfortunate byproducts of coercive therapy should have been predictable. Anyone familiar with the experimental literature and any experienced observer of conduct outside the laboratory knows that coercion, if it cannot be escaped or avoided, eventually generates counter-coercion. Esses infelizes subprodutos da terapia coercitiva deveriam ter sido previsíveis. Quem quer que tenha familiaridade com a literatura experimental e qualquer observador experiente da conduta fora do laboratório sabe que a coerção, se não se puder fugir ou esquivar-se dela, eventualmente gera contra-controle. Eventually, the coerced always turn on their coercers. Eventualmente, os coagidos sempre voltam-se contra aqueles que os coagem. The good intentions of therapists and other kinds of teachers do not exempt them from counter-control. As boas intenções dos terapeutas e de outros tipos de professores não os livram do contra-controle. The ultimate losers, of course, are the clients for whom non-coercive behavior analysis would be an effective treatment, often the only effective treatment. Os perdedores últimos, certamente, são os clientes para os quais a análise comportamental não coercitiva seria um tratamento efetivo, frequentemente o único tratamento efetivo. Nor do the good intentions of teachers and therapists exempt them from other laws of behavior. Assim também, as boas intenções de professores e terapeutas não os eximem de outras leis do comportamento. If punishment seems to work, even once, stopping one pupil's or client's harmful or offensive behavior, even temporarily, the use of punishment will be reinforced. That is to say, the teacher or therapist will do it again, and again, and again, and again. Se a punição aparenta funcionar, ainda que uma vez só, fazendo cessar o comportamento prejudicial ou ofensivo de um único aluno ou cliente, ainda que temporariamente, o uso da punição será reforçado. Isto quer dizer que o professor ou terapeuta fará isto novamente, e de novo, e de novo, e de novo. The public is right to be alarmed. One successful use of punishment for therapeutic or educational purposes will produce more of the same. And nobody, not even the therapist or teacher, can tell whether he or she is using punishment because nothing else will work, or because of his or her own reinforcement history. O público tem direito de estar alarmado. Uso bem-sucedido da punição para propósitos terapêuticos ou educacionais produzirá mais da mesma coisa. E ninguém, nem mesmo o terapeuta ou o professor, poderá saber se ele está usando punição porque nada mais funcionaria ou por causa de sua própria história de reforçamento. Aversive classroom control produces teachers who themselves become objects of aversion. Aversive therapy produces therapists who themselves generate counter-control. A sala de aula com controle aversivo produz professores que eles próprios tornam-se objetos de aversão. A terapia aversiva produz terapeutas que eles próprios geram contra-controle. Times passing. I will not give everything I had planned. When we look at the broad picture,
whether or not to punish disappears as a genuine problem. The clear answer is no. Quando nós olhamos para o quadro mais amplo, punir ou não punir desaparece, deixa de ser um problema genuíno. A resposta clara é não. Exceptional cases, of course, do arise. Sometimes we punish because we are fallible human beings and make mistakes. Casos excepcionais certamente acontecem. Às vezes nós punimos porque nós somos seres humanos falíveis e cometemos erros. Sometimes we are driven to apply punishment to save someone from immediate self-destruction. Às vezes nós somos levados a aplicar a punição para salvar alguém de autodestruição imediata. Or a life-threatening attack by a strong teenager will require that he be immobilized until the episode passes. Ou um ataque por parte de um adolescente forte, um ataque que ameace a vida de alguém, requerirá que ele seja imobilizado até que o episódio passe. In such instances, common sense tells us to use whatever quick and effective means are at hand. Em tais instâncias, o senso comum nos diz para usar qualquer que seja o meio rápido e efetivo que tenhamos à disposição. Mistakes, a temporary lack of relevant information, or an occasional emergency may justify punishment as a treatment of last resort. Erros, uma falta temporária de informação relevante ou uma emergência ocasional podem justificar a punição como um tratamento de último recurso. But to use punishment occasionally as an act of desperation is not the same as advocating the use of punishment as a principle of behavior management. Mas usar a punição ocasionalmente como um ato de desespero não é a mesma coisa que defender o uso da punição como um princípio de manejo comportamental. However severe they may be, it is a step backward to take such special situations as bases for a systematic approach to the solution of behavior problems. It is a terrible mistake to allow the exceptional cases to define the field. Por mais grave que seja a situação especial que requer o uso da punição, é um passo atrás usar essas situações especiais como bases para uma abordagem sistemática à solução dos problemas comportamentais. É um erro terrível permitir que os casos excepcionais definam o campo. It is worth repeating that no emergency gives punishment the status of a therapeutic or pedagogical principle. É bom repetir que nenhuma emergência confere à punição o status de um princípio terapêutico ou pedagógico. The history of what is often called civilization teaches us all we need to know about how to punish. Behavior analysis has added little. A história daquilo que frequentemente chamamos de civilização nos ensina tudo o que precisamos saber sobre como punir. A análise comportamental pouco acrescentou. In law enforcement, government, the military, business, religion, academia, the family, and many other areas, the practice of coercion has been refined and perfected to an extent that applied behavior analysis has never approached. Na aplicação da lei, no governo, nas forças armadas, nos negócios, na religião, na academia, na família e em muitas outras áreas, a prática da coerção tem sido refinada e aperfeiçoada
numa medida que a análise comportamental aplicada nunca conseguiu aproximar. It is not correct for members of any of the helping professions to claim that their training qualifies them to use punishment and negative reinforcement. Não é correto para os membros de qualquer profissão que lide com as pessoas, não é correto que eles sustentem que o seu treino os qualifica a usar a punição e o reforçamento negativo. No degree that I know of qualifies its recipient to use coercion. Nenhum título acadêmico que ele conhece qualifica o seu recipiente, aquele que o recebe, a usar coerção. One does not need a degree in behavior analysis, psychology, education, or any other discipline to be an expert in the use of coercion. One need only be a casual student of history. Não é necessário um título em análise do comportamento, psicologia, educação ou qualquer outra disciplina para ser um especialista no uso da coerção. A única coisa que a pessoa precisa é ser um estudante casual de história. Now, basic research in behavior analysis has revealed the extraordinary destructive power of coercion in the control of behavior. A more important contribution has been a remarkably successful basic and applied research methodology. And this methodology has led to the development and application of positive reinforcement techniques for teaching new behavior, of stimulus control techniques for establishing cognitive repertoires, and of techniques for constructing contexts that create and maintain positive rather than coercive social interactions. A pesquisa básica na análise do comportamento tem revelado o extraordinário poder destrutivo da coerção no controle do comportamento. Uma contribuição mais importante tem sido a notavelmente bem-sucedida pesquisa básica e metodologia de pesquisa aplicada. Esta metodologia tem levado ao desenvolvimento e aplicação de técnicas de reforçamento positivo para o ensino de novos comportamentos, de técnicas de controle de estímulo para o estabelecimento de repertórios cognitivos e de técnicas para a construção de contextos que criam e mantêm interações sociais positivas em lugar das coercitivas. The kinds of self-destruction, social aggression, and environmental trashing that are so often seen in schools for both the normal and the developmentally disabled can be prevented from arising in the first place by setting up social contexts in which positive reinforcement contingencies and effective teaching techniques prevail. Os tipos de autodestruição, agressão social e danos ao ambiente que são tão frequentemente encontrados nas escolas, tanto para as pessoas normais quanto aquelas com problemas de desenvolvimento, esses problemas podem ser prevenidos, em primeiro lugar, estabelecendo-se contextos sociais nos quais contingências de reforçamento positivo e técnicas de ensino efetivo prevaleçam. Ineffective teaching produces and intensifies problem behavior. The key to prevention is the construction of an environment that continuously creates new reinforcers and generates new behavior for which the new reinforcers are appropriate. O ensino inefetivo produz e intensifica o comportamento problema. A chave para a prevenção é a construção de um ambiente que continuamente cria novos reforçadores e gera novo comportamento,
para o qual os novos reforçadores são apropriados. Unique contributions of behavior analysis have been the countless demonstrations within and outside the laboratory of how to use positive reinforcers effectively to teach and maintain new conduct, and of how to relate conduct appropriately to the physical and social environments. Contribuições singulares da análise do comportamento têm sido as incontáveis demonstrações, dentro e fora do laboratório, de como usar os reforçadores positivos efetivamente para ensinar e manter novas condutas, e de como relacionar a conduta apropriadamente aos ambientes físico e social. Behavior analysts would best promote their own professional survival and at the same time contribute uniquely to society by proposing restrictions on the use of coercion in clinic and classroom. Os analistas do comportamento promoveriam melhor a sua própria sobrevivência profissional e, ao mesmo tempo, contribuiriam de modo único para a sociedade, propondo restrições ao uso da coerção na clínica e na sala de aula. To claim that regulation is a usurpation of professional judgment is simply not correct. Everyone knows how to punish. Only behavior analysts are explicitly trained to use positive reinforcement. The real challenge is not to devise coercive measures for treating emergencies, but to prevent those emergencies from happening. Sustentar que qualquer regulamentação é uma usurpação do julgamento profissional simplesmente não é correto. Qualquer um sabe como punir. Somente os analistas do comportamento são explicitamente treinados para usar o reforço positivo. O desafio real não é desenvolver medidas coercitivas para o tratamento de emergências, mas prevenir que essas emergências aconteçam. Behavior analysis is a rich source of unique and successful principles and methods for countering our society's tendency to apply coercion as the general solution to social problems. A análise do comportamento é uma fonte rica de princípios bem-sucedidos e únicos e de métodos para ir contra a tendência da nossa sociedade de aplicar a coerção como solução geral para os problemas sociais. As professionals, we have an obligation not to follow society, but to lead it. Como profissionais, nós temos a obrigação não de seguir a sociedade, mas de ir adiante dela. Excuse me for having taken such a long time, but thank you for your attention. Muito obrigado. De vocês, nós queremos prestar uma homenagem ao professor Sidman e gostaríamos que vocês testemunhassem isso para nós.
Nesse momento, nós estamos chamando a Dona Rita, está aqui, ok? Nós gostaríamos de dar ao professor Sidman uma demonstração do nosso agradecimento e do nosso carinho pela vida dele e pelo que nos deu. Eu acho que... Vai traduzindo. Eu acredito que a demonstração mais significativa do nosso reconhecimento vocês já deram ao Sr. Sidman com esse aplauso, esse reconhecimento carinhoso. Nós vamos dar a ele um livro e a dedicatória que nós preparamos, e tomamos a liberdade de preparar essa dedicatória em nome de todos vocês, diz o seguinte: Professor Sidman, nós lhe agradecemos pelo que fez por nós, e muito especialmente pelo modo como fez. Aprendemos com você o que fazer, e mais importante do que isso, como fazê-lo. Você nos falou sobre amor. Muito obrigado. Say, except that I think something is being forgotten. And I can tell you perhaps by repeating a story. Recently, my friend here had occasion to get up in public to say some nice things about me. And he told one interesting story. He said, I was talking to some of my colleagues at the university about Dr. Sidman, and they said, who? And he said, Dr. Sidman. And they said, who? And he said, the man came, gave a course in Sao Paulo, and came here and visited us and talked to the students. And they said, oh, of course, we remember. You mean the man who travels with Rita. Dona Rita. Pois bem, era isso que nós pretendíamos e queremos lembrar vocês que às 8 horas haverá o lançamento dos livros com assinatura e dedicatória do Sr. Sidman. Quem não puder vir, amanhã aproveita e consegue a assinatura dele. E não se esqueça do coquetel, hein? O coquetel é em seguida. A assembleia agora aqui, quem quiser ficar, está convidado. Olha, agora entre o término da assembleia, uns 15 minutos para respirar oxigênio puro, para matar a saudade dos amigos e um pequeno relax. Então, você